mas eu estava comentando com o presbítero Kennedy da minha alegria de ver os irmãos aqui, em pleno verão. A informação é o segundo verão que eu passo com os irmãos, e a informação que eu tinha é que no verão, geralmente os irmãos têm mais facilidade de não vir, né? Não dificuldade, mas mais facilidade, mas tenho visto os irmãos sempre aqui, buscando ao Senhor, aprendendo do Senhor e com certeza colhendo os frutos dessa busca. Estamos trabalhando sobre matemática e eu quero saber se a gente pode começar, pode? Então vamos começar então. Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo de número 5. Efésios capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 25. Nós estamos numa série de mensagens com o tema A Noiva. Começamos na semana passada falando sobre o despertar desse amor por quem Ele é e não pelo que Ele faz. Pelo que Ele faz é importante, mas o nosso amor deve estar focado em quem Ele é. E que quando descobrimos quem Ele é, nos apaixonamos. E a palavra dessa noite é uma palavra que vai te ajudar a entender a palavra de terça-feira que vem. Então é importante que você compreenda. Efésios capítulo 5, versículo 25 em diante, diz assim: Maridos, amai vossa esposa como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula ou ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Até aí a palavra do Senhor. Eu quero... As pessoas leem muito esse texto de Efésios 5, se referindo a casamentos. Desculpa decepcioná-los, mas o livro de Efésios nunca intencionou falar sobre casamento. O livro de Efésios, ele quer falar, desde o primeiro capítulo até o último, ele quer falar sobre igreja, sobre quem é a igreja, sobre como o Senhor a visita, como ela se manifesta, qual é o seu papel. E nesse contexto, como nós falamos na semana passada, a igreja também ela é referenciada, ou tem uma referência como a noiva. E para explicar sobre o papel dessa igreja e o papel do noivo com a noiva, o apóstolo Paulo usa então como alegoria o casamento. Veja, que ele não usa algo para explicar o casamento, mas ele usa o casamento para explicar algo. E ele explica justamente essa relação do esposo com a esposa, do noivo com a noiva. Depois que o casal se apaixona, começa agora a fase de preparação para o sonhado matrimônio, ou a expectativa do matrimônio. Na relação nossa ocidental, infelizmente, as pessoas começam a se relacionar sem perspectiva. Eles testam, vamos testar para ver o que dá. Mas na cultura oriental, ou especificamente na cultura judaica, casamento e relacionamento era coisa séria. Para você ter uma ideia, eu tive o privilégio de pastorear a etnia cigana em Portugal, e eles têm um pouco dessa cultura oriental por definição. E os casamentos entre os ciganos são casamentos arranjados. As famílias negociam ou acordam quem vai casar com quem. Geralmente é primo, geralmente é alguém conhecido. E quando as famílias se acertam e o rapaz é apresentado à moça, naquele momento eles começam um relacionamento, mas eles são proibidos de se tocarem. Eles não podem se tocar. Eles podem, no máximo, conversar entre si, sempre com os seus amigos por perto. Eles não podem ficar sozinhos. E aí, quando o rapaz entende que está pronto, ele vai para uma outra cidade, e ele, no sentido figurado, ele sequestra a sua noiva.
ele leva a sua noiva para outra cidade, e de lá ele liga dizendo para os pais: olha, sequestrei. E por incrível que pareça, quando o noivo fala, sequestrei sua filha, as famílias começam a celebrar, até que enfim. E aí as famílias se unem rapidamente, enquanto eles estão em outra cidade, se unem rapidamente para organizar a festa de casamento, e é assim que a festa estiver pronta, uma semana depois, eles retornam para fazer o casamento e são felizes para sempre. Na cultura judaica, nós temos algumas peculiaridades nisso, e eu quero que você entenda bem, porque nós começaremos a entender hoje, como é que o Senhor pensa, ou as palavras de Jesus, qual o seu real significado. Na cultura judaica, quando um rapaz se apaixona por uma moça, ele vai com um contrato na mão, ele já vai com um contrato assinado por ele, dizendo sobre o que ele oferece para se casar, e ele já leva em mãos a proposta de um dote, do valor do casamento, é o preço que ele está disposto a pagar para desposar em secreto aquela moça, e não é um valor barato, tem que ser um valor significativo, um valor que lhe custe algo, um valor que faça diferença. Então, quando a família aceita, e a moça aceita se casar, ele diz para os pais: ora, eu vou voltar, para os pais da moça, eu vou voltar para a casa de meus pais, e eu vou preparar um lugar. Você já viu uma frase semelhante a essa? Porque é obrigação do rapaz voltar para a casa de seus pais, e ele preparar o lugar da núpcias, ele precisa construir esse lugar de núpcias, as recâmeras nupciais, e tem que ser um lugar relativamente grande, um lugar muito confortável, um lugar onde caiba não somente ali o local da núpcia, mas também um local para armazenar mantimento, e abastar bastante o lugar, porque eles ficam durante 7 dias ali, e não é o rapaz que diz que o local está pronto, ele constrói o local, supervisionado pelo seu pai, e somente o seu pai pode dizer se o local está pronto ou não. Por que só o pai? Porque o rapaz está ansioso, o rapaz quer voltar logo, e por ele diz, como a gente fala aqui no Brasil, a gente começa assim, depois a gente dá um jeito. O pai não deixa que isso aconteça. Então, sob os olhos do seu pai, ele constrói esse lugar das recâmaras, para que as núpcias possam acontecer. E aí, enquanto ele está construindo, isso demora em torno de um ano e meio, a noiva, suprida pelo seu noivo, se prepara para esse dia. Então ela começa a preparar o enxoval, ela começa a coser, a costurar os seus utensílios ali domésticos, ela se prepara, ela começa a sonhar, e enquanto isso está acontecendo, os amigos dela e os amigos dele vão trocando informação sobre como está o andamento. Quando está pronto, a tradição diz que ele não avisa que está pronto, mas que ele precisa arrancá-la, arrebatá-la da sua casa, porque há aquela, não é fantasia, mas há aquele quê de que ele veio me buscar, e ele me tomou, e ele me levou. E então, assim como eu falei dos ciganos, na cultura judaica, o moço vai buscar a moça para o casamento, só que ela precisa estar sempre preparada. A cultura diz que ela tem que ter à noite sempre uma lâmpada acesa, porque se ele chegar à noite, ela precisa estar pronta. Mas nenhuma mulher dorme de chapinha e maquiagem, nenhuma mulher dorme vestida para casar. Então, quando o noivo decide buscar a noiva, os amigos saem correndo para avisar: o noivo está vindo buscar, em tempo hábil, para que ela se prepare toda, linda, para que quando ele chegar, ela esteja preparada para receber o seu noivo. Agora a gente começa a entender o que Jesus quer dizer: olha, eu vou preparar lugar, e quando estiver pronto eu virei buscá-lo. E esse amigo que manda notícias de como está o andamento da preparação,
Jesus deixou, ele diz: olha, eu não vos deixarei órfãos, mas o Consolador estará com vocês, e ele vos fará lembrar de tudo quanto eu vos disse, e vos ensinará todas as coisas. Eu quero dizer para você, que o noivo foi preparar lugar para a noiva, e que o seu amigo está dizendo como está o andamento. O Espírito de Deus tem sinalizado, que o noivo está se preparando para vir buscar a sua noiva. É por isso que é importantíssimo ter a intimidade com o Espírito Santo, o amigo, para que possamos ter informações constantes, se o noivo está perto ou não, se o noivo está vindo ou não, porque quando o noivo vier, a noiva precisa estar preparada. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo vem falar sobre o marido. Ele diz: olha, marido, amem as suas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Para quê? Para que Jesus fez tudo isso? Veja, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Não somos nós quem nos santificamos. O texto fica claro, ele diz que Jesus se entregou à noiva, ou se entregou à igreja, para que ela fosse santificada, para que ela fosse purificada. A santificação, ela é uma obra do Espírito Santo de Deus. Nós jamais poderemos nos santificar a nós mesmos. Não há em nós capacidade moral, não há em nós capacidade para transformação, porque segundo o próprio Efésios capítulo 2, versículos 1 em diante, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e não há em nós condição da autossantificação. A santificação é uma obra do Espírito, e qualquer tentativa de nos santificar, nos humilhando a nós mesmos, ou flagelando o nosso corpo, não passará de ato carnal, não passará de carnalidade, porque a santificação é um processo do Espírito Santo em nós. Por isso, o grande segredo da vida cristã, não é em fazer coisas, mas é em encontrar meios de cada vez mais submeter-se à vontade do Espírito Santo de Deus. Conhecer o Espírito Santo de Deus. Poder entender os seus sinais. E o texto continua, versículo 27. Por que ele quer purificar e santificar? Para que esta noiva se apresente a ele mesmo gloriosa, sem mácula, ou ruga, ou qualquer coisa semelhante, não digna de repreensão. Jesus não vai casar com mulher feia. Ele quer uma noiva gloriosa. Agora, nós, a noiva de Cristo, podemos nos alegrar que um dia ele se apresentou a nós com um contrato, com a nossa culpa e com todo o nosso pecado, e como diz o livro de Colossenses, cravado numa cruz, pagando toda a nossa dívida. Nós podemos nos alegrar pelo fato dele ter escrito todas as promessas, e ele é Deus poderoso para cumprir. Eu quero poder me alegrar com você, porque ele veio perante o Pai e disse: eu vou levar essa noiva para mim, eu estou disposto a pagar o dote, e não é qualquer preço, é preço de sangue. Eu estou disposto a entregar minha vida por essa noiva. Podemos nos alegrar com isso. Porém, é importante que eu e você busquemos amá-lo como ele nos ama. Porque se amá-lo, se nós amá-lo como ele nos ama, haverá em nós também a expectativa do dia em que ele virá nos buscar, e haverá em nós também a expectativa de nos preparar para esse dia, de nos permitir sermos santificados pelo Espírito Santo, sermos lavados pela sua palavra, de maneira que possamos nos apresentar diante dele gloriosa como uma noiva, sem rugas e nem manchas. Quando
eu vejo as jovens falando em casamento, os jovens falando em casamento. Geralmente, quando alguém vem me informar que vai se casar, ninguém diz, pastor, semana que vem estamos nos casando. Ninguém fala isso. Geralmente, o tempo do casamento é entre 8 meses e 1 ano e meio. Pastor, vamos nos casar ano que vem. Vamos nos casar em 2028. E a gente pergunta, mas por que tanta demora? Porque eu preciso me preparar. E aí começam os planejamentos, a festa, o vestido, a noite de princesa, a noite de noiva, a noite não, o dia, né, que é o dia todinho, começa de manhã, e a preparação é tão, aqui no Ocidente, é tão intensa, que a mulher começa a se arrumar às 9 da manhã, e ela chega atrasada, o casamento é às 10 da noite, e ela chega atrasada. E quando ela entra no altar, ela já se emociona, e aquela preparação de um dia inteiro é borrado pelas lágrimas que caem dos seus olhos. Ah, meus irmãos, como nós precisamos querer sermos santificados pela palavra. Como nós devemos querer conhecer o Espírito Santo de Deus, de maneira que nós nos apaixonemos por Ele e tenhamos a expectativa de vê-lo, de encontrá-lo. Eu, quando comecei a namorar com a irmã Shirley, namorei com ela 2 anos, e depois de 2 anos fui convidado a vir estudar aqui em São Paulo. E falei para ela, você me espera? Ela disse, eu te espero. E eu vim para cá estudar, ela ficou em Rondônia, e nós nos correspondíamos por carta. Na época não tinha internet, não tinha e-mail, era por carta. E eu era liso, duro, lascado. Então nós mandávamos carta social, que é a carta de 1 centavo. Ela demorava 15 dias para chegar lá. Então quando eu falava alguma coisa para ela, chegava um atraso de 15 dias. 1 ano depois que nós estávamos namorando à distância, ou por carta ou por ligação a cobrar, porque eu só ligava a cobrar, nós nos encontramos num congresso de jovens em Guarapari, no Espírito Santo. E aquele congresso de jovens foi traumático, porque ali nós discutimos feio, eu a maltratei, eu briguei com ela, e ela, depois de ter viajado 4 dias e 4 noites de Rondônia para me encontrar, volta para sua casa decepcionada. E ela chega lá em Porto Velho, disposta a romper com tudo, a terminar com tudo, porque eu não havia tratado ela como a noiva que estava me esperando. E ela então falou com Deus, eu vou devolver esse teu filho, eu não quero, ele já é feio, agora mal educado não dá. Um defeito até aguento, 2 não dá, vou devolver. E aí ela recebe uma ligação na sua casa, alguém liga para ela e dá um recado de Deus para ela, diz, assim diz o Senhor, para se fazer o pão, é preciso moer o trigo. Ela era o trigo e eu era o pão. Pão de ló. Mas enquanto ela fazia, tudo isso acontecia em Porto Velho, eu estava aqui em São Paulo. E aí um dia, numa das minhas devocionais, Deus falou comigo. E eu escrevi uma carta para ela. A caneta, acreditem, naquela época a gente escrevia. Hoje em dia a gente digita, a gente escrevia. E eu escrevi uma carta, reconhecendo todos os meus erros, pedindo perdão por cada erro, por cada problema que eu causei a ela. E lá embaixo, eu escrevi assim, só estou escrevendo esta, porque estou sendo impelido pelo Espírito Santo de Deus. Selei e mandei a carta. Passou-se o tempo, 1 semana antes da carta chegar, veja, nós não nos falamos mais, nós não conversamos mais, e eu havia mandado a carta.
uma semana, ou poucos dias antes da carta chegar, outro dia ela pode contar isso para vocês com mais detalhes, ela começa a orar, e ela começa a colocar em oração todos os questionamentos que eu já havia respondido na carta. Eu sequer sabia a pergunta, e já havia lhe enviado a resposta. E ela estava cheia de perguntas e não tinha respostas. Mas entre eu em São Paulo e ela em Rondônia, nós tínhamos um amigo que trazia mensagem um para o outro. Nós tínhamos o Espírito Santo de Deus, que fazia cumprir em nós toda a vontade de Deus. Vale a pena servir ao Espírito Santo de Deus. 3 dias depois da oração dela, a carta chega. E de tudo que eu escrevi, ela só lembra de uma frase: estou escrevendo isso impelido pelo Espírito Santo de Deus. O nosso Jesus é lindo, Ele é perfeito, Ele é fabuloso, e é importante que eu e você reconheçamos isso. E quando a gente reconhece isso, estamos dispostos a nos preparar para Ele. Você tem se preparado para o noivo? Você tem buscado se tornar uma noiva sem mácula e nem ruga? Você tem sido uma noiva dedicada em preparar-se para o noivo, sonhando para o dia em que ele vai voltar, para lhe buscar, porque ele está preparando o lugar, e não é ele quem vai dizer se o lugar está pronto, é o pai que avalia. E quando o pai disser: filho, pode buscar a noiva, o que ele encontrará em nós? O que ele encontrará no nosso espírito? O que ele encontrará no nosso coração? Será que ele vai encontrar apenas petições? Será que ele vai encontrar uma lista de pedidos que fazemos a ele o tempo todo? Ou ele encontrará uma noiva que espera pela sua volta, que espera para poder ser desposada por ele, como noiva com o noivo, que espera viver o ápice da intimidade com Deus, e como diz em 1 Coríntios, ainda conhecemos em parte, mas um dia o veremos face a face. Qual que é o nível da nossa preparação? Porque ele pode vir nos buscar a qualquer momento. A qualquer momento o Espírito Santo pode sinalizar: o noivo está vindo. As nossas lâmpadas precisam estar acesas, as nossas vestes precisam estar brancas, e nós devemos estar prontos para apresentá-lo a Ele, ou apresentarmos-nos a Ele, como igreja gloriosa e sem mácula. Quando a gente entende isso, a gente começa a questionar as nossas vontades e as nossas razões. Por exemplo, eu tenho ideia, não tenho certeza porque nunca o fiz, mas tenho ideia que a preparação estética de uma mulher deve ser sofrida. A manicure, o pedicure, as depilações, o tratamento. Uma vez, esses tempos atrás, cresceu rebeldemente um pelo na minha sobrancelha, um pelo que veio aqui, e eu fui arrancar aquele pelo, lágrimas copiosas desceram dos meus olhos, descobri que eu não nasci para aquilo. Agora, quando nasce um pelo rebelde, eu não arranco, eu corto, que aí não dói, o pelo não dói. Mas ela está disposta a fazer a limpeza de pele. A limpeza de pele não é aquele negócio que a gente vê na televisão, das globais, que bota uma máscara, ela fica lá no spa. Não, é a mulher arrancando tudo ali, então, tudo dói. Ela se prepara, ela vai vestir, ela vai preparar vestido, escolhe vestido. Escolhe um, escolhe outro. Depois de 300 vestidos, ela escolhe um e descobre que agora precisa ajustar. Aí ela vai ajustar o vestido, depois vem para o sapato, e aí a maquiagem, ela se prepara. Então, se para um casamento carnal, corruptível, de valores terrenos, há tanta preparação, que dirá a nossa preparação para encontrar com o noivo?
Por isso que, quando a gente pensa em preparar-se para o noivo, a nossa vontade perde um pouco o sentido. Porque eu sei que as mulheres imaginam que elas não gostam de sentir dor, elas gostam do resultado. Quer ver uma mulher feliz? Mande ela para um salão de beleza para passar o dia lá. Mas o dia lá, arrancando unha encravada, aquele negócio, não é confortável. A questão é o resultado. Porque logo depois de todo o salão de beleza, vem o quê? Vem uma selfie. Por quê? Porque o resultado é aquele. Assim também nós, que queremos nos preparar para o noivo, devemos perder algumas razões. Porque se o noivo vier e você tiver um coração ferido, um coração cheio de mágoas, de ressentimentos, não era essa noiva que ele preparou. Não foi essa noiva que ele escolheu. Se quando ele voltar, tiver uma noiva cheia de tendências maliciosas, cheia de opróbrios, cheia de profanações, cujo corpo, o templo do Espírito Santo, completamente maculado, distribuído a quem quiser. Não era essa noiva que Jesus idealizava. Por último, a noiva que Jesus idealiza não é uma noiva que lhe é estranho. Uma noiva que quando o noivo chegar, nós não consigamos o reconhecer. Que triste será quando o noivo apontar na beira da nossa janela, cheio de expectativa de encontrar a sua noiva, e nós dissermos: quem és tu? Como o João Batista, que estava preso e ouviu falar dos milagres de Jesus, e ele mandou um recado: pergunte a esse Jesus se ele é aquele que estávamos esperando ou vem outro depois dele. O povo judeu esperava o Messias veio buscá-los e eles não o aceitaram, porque não o reconheceram. E você imagina quando o noivo vier, e a sua noiva não o reconhecer. Por isso que conhecer a Jesus é uma responsabilidade de hoje, não é de quando ele vier. O nosso esforço e esmero em conhecê-lo e em saber aquilo que o agrada é hoje. Como o agrada? Que comida que ele gosta que eu sirva? Como é que ele prefere o meu cabelo? É hoje. Para que, chegando Jesus para buscar a sua igreja, a igreja o reconheça. Há muita confusão nisso. As pessoas perguntam: vamos ouvir uma trombeta? Vai ser guerras primeiro? Vai ser primeiro a grande tribulação? Ou vai ser depois da grande tribulação? Isso não tem importância nenhuma. A maior importância é que quando soubermos quem é Ele, não temeremos se houver ou não tribulação, porque teremos uma única certeza: o noivo virá nos buscar e nós estaremos prontos para ir com Ele. Por isso, nos preparemos para isso. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nosso irmão que falou da oferta aqui, disse que há 20 anos serve a Deus. Eu sirvo um pouquinho mais, quase 30, e tem coisas que eu estou descobrindo e conhecendo. Leio há tantos anos o mesmo livro, mas cada vez que leio, me salta aos olhos. Cada vez que dobro o meu joelho, é uma nova experiência com Ele. Cada vez que me calo na presença dEle, é um falar diferente. De maneira que quando Ele vier, eu possa dizer: ufa, eu estava também lhe esperando. O Espírito Santo de Deus, seu amigo, é aquele que quer nos santificar. Quando o noivo, você viu que equipe eficiente, fechei a Bíblia, todo mundo. Quando o noivo apontar, o amigo vem na frente.
Sabe, às vezes, dá saudade do noivo. Como um amigo querido que às vezes mora longe, isso acontece conosco, que viemos de longe, e às vezes a gente tem saudade de alguém, a gente encontra, a Nadine aparece aqui, e a gente pergunta, e como é que está o pessoal lá? E ela que estava com o pessoal lá, vem contar as novidades. Assim também, quando temos saudade do noivo, nós podemos perguntar ao seu amigo, e aí, como é que estão as coisas lá? Ele está construindo a casa? Está ficando pronto? E o amigo começa a narrar para a gente como é que está ficando a morada. Ele está dizendo, olha, a coisa lá está tão linda que eu não sei nem explicar. Ele fala através do servo dele, Paulo, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou o coração do homem algum, o que ele está preparando para você. O Espírito Santo começa a ministrar como o noivo está. Se ele pretende vir num cavalo branco, se ele pretende vir em cima de um leão, se aconteceu alguma coisa, se o pai adiantou, se ele se entristeceu. Ao mesmo tempo que esse amigo fala de nós para ele, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus conhece as profundezas do coração de Deus. Ah, irmãos, como será intenso quando a igreja do Senhor que o adora não precisar mais de uma canção ensaiada, mas poderá narrar face a face aquilo que está vendo. Como será intenso o nosso culto, quando nós falarmos não a um Deus desconhecido, como os gregos faziam lá no Areópago, mas conhecemos o Deus que fez os céus e a terra. Como será glorioso quando nós entendermos e conhecermos que não há razões para choramingar, e esse é o termo, para choramingar a ausência dos nossos pais físicos, porque temos a certeza que o nosso Pai Celestial nunca nos abandonou. Como será intenso quando as nossas petições se gerarem contentamento por aquilo que nós o conhecemos. Que intenso será quando você abrir a sua Bíblia na sua casa, e a Bíblia te saltar aos olhos, e você falar, uau! E quando você parar para orar, você ter aquela sensação de que Ele está do seu lado. E às vezes a sensação é tão real que dá até medo de abrir o olho. Vai que tem um anjo do teu lado e isso te assusta. Já pensou, tu abriu o olho e tem um anjo, meu Deus, tira esse anjo daqui. Mas ao mesmo tempo, aquele sentimento de não vai embora. Sabe como os discípulos no caminho de Emaús, quando chegaram no seu destino e começaram a comer, e a Bíblia diz que quando eles partiram o pão, os olhos deles se abriram e reconheceram a Jesus, e eles disseram, não vai embora não, fica mais um pouco. Agora que os nossos olhos se abriram, não vai, fica, porque nós vimos quem tu és. Noiva de Cristo, vamos nos preparar para Ele, vamos ficar lindos para Ele. Tem dias, assim como o Buzo falou, você não vai querer vir para o culto, mas é parte do preparo para Ele, não é a nossa vontade. Estamos nos preparando para o noivo. Eu queria convidar você a ficar em pé em nome de Jesus. Eu queria fazer com você, ou propor a você, quase que um apelo, que eu e você fizéssemos uma aliança com Deus, uma aliança de preparação para o noivo. Senhor, eu quero me preparar para Ti, eu quero usar a minha juventude para me preparar para Ti, porque quando o Senhor vier eu quero estar lindo, eu quero estar com meu coração em paz,
Eu quero poder reconhecer o Senhor. Eu quero poder ter certeza de tudo que eu faço, leio. Estamos juntos. Deus não está nos ordenando a perfeição, porque a perfeição vem dEle. A santificação vem dEle. A purificação vem dEle. O que Ele espera de nós é só entrega. É entrega, e nessa entrega, não é limitar aquilo que a gente tem vontade. Porque a nossa carne não tem vontade de Deus. A nossa carne já teve a opção de escolher, uma vez lá no Éden. Quando Adão tinha a chance de escolher entre o fruto do conhecimento do bem e do mal e o fruto da árvore da vida, entre escolher o anseio carnal e o anseio da presença de Deus, Adão fez a sua escolha. E ele decidiu ter o prazer da carne em detrimento à dependência do Espírito. Aí vem Jesus e o apóstolo Paulo vem dizer: olha, é chegado o segundo Adão. E esse segundo Adão nos dá a chance de reescolher, a chance de fazer uma nova escolha, e está diante de nós a vida e a morte, diante de nós a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, está diante de nós preparar-nos para receber o noivo e ansiar o noivo, ou apenas querer que Ele nos dê o seu dote. Que possamos fazer a escolha que Adão não fez, e falar: Senhor, eu aceito essa aliança contigo, eu quero ser encontrado sem mácula e nem ruga, porque o Senhor se entregou e me deu toda a condição disso. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração e falasse com Ele sobre isso. Eu queria que você tivesse um tempo para falar individualmente com Ele sobre isso. Fale individualmente com Ele sobre isso. Fale individualmente, verbalize isso. Se você quer fazer isso, óbvio, se você quiser, você é livre. Veja, é uma escolha. Verbalize isso. Diga: Deus, eu quero fazer uma aliança com o Senhor nessa noite. Eu quero ser a noiva que se prepara para a tua volta. Eu quero ser a noiva que se adorna, que se maquia, que se prepara, que se guarda para quando o noivo vier, o Senhor possa me encontrar sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, para que o Senhor não precise chamar a minha atenção, para que eu seja irrepreensível, mas principalmente, quando eu te enxergar lá de longe, que eu lhe reconheça, que eu saiba quem tu és, que eu possa ver a tua beleza, que eu possa cantar a tua beleza, que eu possa fazer como a mulher de Salomão, a sulamita, ela dizendo: ai, o meu coração suspira pelo meu noivo, o meu coração desfalece de amor pelo meu noivo, porque Ele me escolheu, dentre muitas opções, Ele me escolheu para ser sua, Ele me escolheu para ser sua, e eu espero no jardim secreto a presença do meu rei, a presença do meu noivo. Aleluia.